O caso do BRB parece cada vez mais complicado, tá? É o que eu falo para vocês. Eu não acho que o BRB vai quebrar, porque o BRB é um banco público. O Distrito Federal tem um monte de ativos muito valiosos ali. Então, assim, não acredito que vai chegar nesse nível. Mas impressionante como é que ainda estão com problema por conta do pessoal ter feito negócio com o Banco Master. E é aquilo que eu falo para vocês. Se isso foi o Ibanez Rocha fazendo esses negócios com o Banco Master, o Ibanez Rocha, pô, tá ferrado, cara. Isso é realmente um absurdo o que o BRB fez com o Banco Master, né? O quanto que deu de dinheiro para o Banco Master. Agora, existe a chance disso ser, na verdade, pressão do Alexandre de Moraes sobre o Ibanez Rocha. Lembra dessa história? O Ibanez Rocha foi retirado do inquérito do dia 8 de janeiro, ele não respondeu por aquele monte de crimes que inventaram contra o Bolsonaro, justamente no mesmo mês em que o BRB decidiu supostamente comprar o Banco Master, né? Ou seja, será que rolou pressão do Alexandre de Moraes nessa história aí? Não dá para descartar esse tipo de coisa, não. O fato é o seguinte, o BRB agora está com um buraco. Começaram falando que era um buraco de 2 bilhões de reais, o que já é bastante. 2 bilhões de reais é uma boa grana, cara. Dá para fazer um churrasco, cara. Aí depois subiu para 3 bilhões, 5 bilhões e agora estão falando em 6 bilhões de reais. Onde é que vai terminar esse buraco? Eu não sei, meu amigo, mas é um buraco grande. E o buraco só cresce, né? E de bilhão em bilhão, 1 bilhão de reais é um bocado de dinheiro, cara. Enfim, aqui ó. E agora a gente sabe que parece que vai ter um empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito para o BRB. Olha só, o Fundo Garantidor de Crédito ele empresta para bancos quando há uma situação que é melhor emprestar para o banco não quebrar, do que o banco quebrar e o Fundo Garantidor de Crédito ter que ir lá e socorrer o banco, né? Então a situação do BRB não está fácil não, né? E agora já estão falando também na federalização do BRB. Federalização do BRB seria transformar o banco em um banco nacional, absorver ele, seja pelo Banco do Brasil, seja pela Caixa Econômica Federal. Isso seria uma alternativa. Tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica Federal são muito maiores do que o BRB, e aí poderiam absorver o BRB sem sofrer muito, né? Mas veja, o prejuízo vai para esses bancos, seja o Banco do Brasil, seja a Caixa Econômica Federal, o prejuízo vai para o banco, vai acabar todos nós pagando esse prejuízo do mesmo jeito. Né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Artigo 0 da CLT, Não Contrate Ninguém, Sindicato dos Traficantes e Facções e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A última notícia é essa. O Fundo Garantidor de Crédito vai fazer um empréstimo para o BRB. O BRB precisa de 6 bilhões de reais. De novo, começou com 2 bilhões, aí foi para 3 bilhões, para 5 bilhões, e agora tem 6 bilhões, né? Mas, aqui ó, aqui, ó, BRB tem aval do Tesouro para vender carteiras de crédito, 970 milhões de reais de carteira de crédito. Aqui, ó, BRB tenta atrair bancos privados para capitalização e liquidez após o caso Master. Então precisa de dinheiro, galera. Me dá dinheiro aí, me dá dinheiro. Ele pediu para o Fundo Garantidor de Crédito, só que o Fundo Garantidor de Crédito quer dividir o risco com os bancos em empréstimo para o BRB. Ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito falou, beleza, eu empresto dinheiro para o BRB, como eu falei para vocês, é interesse para o Fundo Garantidor de Crédito, por quê? Porque se o BRB quebrar, meu amigo, é mais uma outra pedrada, e o BRB é muito maior que o Master. Se o Fundo Garantidor de Crédito já está meio na merda nesse momento, né, se ele tiver que emprestar dinheiro, se o BRB quebrar, e ele tiver que bancar as contas do pessoal que tem até 250 milhões no BRB, o Fundo Garantidor de Crédito teria problemas seríssimos, né? Isso sem contar os efeitos em cascata, né? O BRB, como a gente já viu aqui, tem depósitos judiciais de um monte de estados brasileiros. Então, um monte de estado brasileiro que, de repente, o dinheiro que está no BRB, é mais de 250 milhões? 250 mil? Então não tem garantia do FGC. Então o dinheiro já era, né? Imagina o pessoal que tem ação lá no Maranhão, na Bahia, vários estados brasileiros, que de repente você ganhou a ação, cadê o dinheiro? A parte ré pagou, depositou o dinheiro, fez o depósito judicial, você ganhou a ação, quer receber e não recebe mais. Imagina quanta gente não pode quebrar nessa brincadeira, né? Então, o FGC quer fazer o empréstimo para o BRB, mas quer dividir o risco aqui. O Fundo Garantidor de Crédito quer ser responsável por parte limitada do empréstimo que pode conceder ao BRB na tentativa de reestruturação da estatal após o rombo com as operações ligadas ao Master, né? Aqui, ó.
A condição tem sido expressa em conversas reservadas, o FGC já precisou bancar 46 bilhões de investidores afetados pela liquidação do Master e do Viu. Lembra que era 40 bilhões, agora é 46 bilhões, né? Sabe lá onde é que vai parar isso aqui também, né? Agora, com a estratégia de crédito compartilhado com bancos privados, o objetivo do fundo é mitigar o risco de ter que destinar mais recursos para problemas causados pelo Master, né? Segundo a gestora do BRB, a expectativa é que o fundo aceite participar com até 50% da operação total, dos 6 bilhões que eles precisam, né? E o pessoal está querendo dividir isso com os outros bancos, né? E aí os bancos toparam aqui, ó. Bancões compram ativos do BRB, mas deixam de fora a carteira vinda do Master. aquele lixo vindo do Master, ninguém quer mais não aqui, ó. Nos últimos 15 dias, Itaú, Bradesco, BTG e XP compraram cerca de 8 bilhões de ativos originários do BRB. Olha só, compraram 8 bilhões. Começou com 2 bilhões, aí foi para 3 bilhões, foi para 5 bilhões, estava falando de 6 bilhões, agora já foi 8 bilhões. Nenhum desses bancos, no entanto, tem disposição de comprar os ativos que vieram do Master. O que veio do Master, ninguém nem quer tocar nisso daí. Virou esterco. Vai estercar o caixa lá do BRB, né? Não é brincadeira, não. Aqui, o BRB tem aval do Tesouro para vender carteiras de crédito de 960 milhões, mas já vendeu 8 bilhões de carteiras no final das contas, né? E a grande problema é o seguinte, né? Isso vai resolver? Eu acredito que sim, tá? Como eu falei para vocês, acho muito pouco provável o BRB afundar, o BRB não dar certo, né? Por mais que seja um banco relativamente pequeno, por mais que realmente tenha feito uma merda muito grande, né? O percentual que ele comprometeu das receitas com o Master foi significativo, mas no final das contas não creio que ele vá quebrar. Agora, a federalização volta a ser discutida entre banqueiros aqui, ó. Opção não está no topo das alternativas para a crise, mas a saída não está descartada. O que quer dizer isso daqui? Tá vendo esses 8 bilhões que entraram aqui? Parece que ainda não resolveu não, cara. Os 8 bilhões ainda tá por ficar ainda, né? Então a situação pode ficar pior no final das contas. O governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, não comenta e diz haver muita especulação, né? Embora distante do cenário desejado pelo governo do Distrito Federal, a possibilidade da federalização do BRB passou a ser aventada nas conversas de banqueiros executivos do setor como um potencial desfecho para a instituição estatal. A opção não está no topo da lista, né? Ou seja, em princípio, essa coisa aqui do dinheiro que entrou pelos bancos normais e pelo FGC deve resolver o problema do Banco de Brasília, pelo BRB, e meio que vai parar por aí, não vai ter nada além disso, tá? Mas, de novo, o pessoal está falando como se o problema não tivesse acabado, né? E cada vez que esse número aumenta, o problema fica maior, né? Aqui, ó. A medida, no entanto, não tem apoio da classe política que prefere a permanência do banco nas mãos do governo do Distrito Federal. É mais fácil de roubar dessa forma, muito embora roubar no Banco do Brasil também seja muito fácil, tá? Uma pessoa que participa das negociações admite que a alternativa mais simpática ao mercado é a privatização do BRB. Mas aí tem um problema, porque a privatização do BRB, quem é que vai querer comprar o BRB? É o que eu falo para vocês, o grande ativo de qualquer banco é a confiança. No momento que você quebrou a confiança, meu amigo, eu não sei não. Primeiro, ele vai ter que sobreviver a essa crise de confiança. Daqui talvez a 5, 6 anos, talvez, se realmente sobreviver, se não tiver problema, pode ser que tenha banco privado interessado em colocar dinheiro e comprar o BRB, né? Aqui, ó, a instituição distrital precisa de uma injeção de capital que, a depender do que ficar decidido, pode chegar a 6 bilhões. Então, repara, é o que eu estou falando para vocês, tem vários números sendo colocados aqui ao longo do tempo, né? Ninguém sabe o tamanho desse buraco no final das contas. A primeira opção na mesa é um empréstimo a ser concedido em partes e condições financeiras iguais pelo FGC e um consórcio dos maiores bancos do Brasil, como mostrou a Folha de São Paulo. O empréstimo seria feito pelo governo do Distrito Federal para capitalizar o BRB com garantias dadas pela gestão Ibanez Rocha. Ou seja, é aquilo que eu falei para vocês, o Distrito Federal tem dinheiro pra caramba, tem um monte de terreno lá em Brasília, tem um monte de coisa lá em Brasília que é do Distrito Federal, que vale um bom dinheiro, ou seja, né, se ele tiver que vender essa coisa toda, é complicado, mas aí ele faz o quê? Ele pega um empréstimo com vender imóvel nunca é rápido, né? Vender imóvel é uma coisa complicada e nem sempre você consegue vender rápido. Mas ele pode pegar um empréstimo com um imóvel em garantia, e aí resolveria o problema com certa facilidade. A operação e as garantias precisariam ser aprovadas pela Câmara Legislativa do DF. A legislação permite esse tipo de ação. Então, assim, em princípio, pode fazer, é só aprovar na Câmara, né?
A compra de letras financeiras subordinadas, títulos de renda fixa emitidos por bancos para comprar o capital do BRB dos grandes bancos, também é uma possibilidade de acordo com pessoas que participaram da negociação ouvida pela Folha. Essa garantia é mais difícil de ser aceita pelos grandes bancos. A gente já viu agora que os grandes bancos aceitaram, mas não querem as coisas do Master, não. Compraram os outros títulos do BRB, mas não o Master. O Master, ninguém encosta nisso, né? Uma oferta de aumento de capital, a operação em que a instituição emite novas ações para captar recursos chegou a ser cogitada, também é vista com ressalvas. Isto porque o BRB está com a credibilidade em baixa, é lógico, né? Quem é que vai confiar? Aliás, quem é que tem coragem de confiar em qualquer coisa organizada por político? É o que eu falo para vocês, cara. Ah, mas empresas privadas também têm corrupção. É verdade, empresas privadas têm corrupção. Mas a empresa privada, pela corrupção causar danos ao dono da empresa, o dono da empresa dá uma checada com muito mais rigor no que está acontecendo ali, né? O que a gente vê na prática é que, como a empresa é pública, meio que nada importa, não vai cair, não vai. O pior que pode acontecer, tem que federalizar, aí o pessoal começa a torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. Chega um cara como o Vorcaro, aí, te dou uma graninha aqui para tu comprar um CDB, te dou uma grana aqui, tu compra o CDB da minha empresa e não sei o que lá, e resolvido o problema. Aparentemente era esse tipo de coisa que acontecia muito lá com o Banco Master, né? Não é conhecido o tamanho do estrago das operações feitas com o banco do Daniel Vorcaro, além da compra de 12,2 bilhões em carteiras de crédito sem lastro. A gente sabe que uma parte dessas carteiras foi substituída, mas ainda teria 2 bilhões que não foram substituídos. Só que esses 2 bilhões já viraram 4 bilhões, 6 bilhões, 8 bilhões, sei lá quantos bilhões que está nisso daqui. Uma das dificuldades é que os dois maiores bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa, não estão autorizados pelo controlador, a União, a olhar os ativos e as possibilidades de ajuda ao BRB. Os dois gigantes estatais do governo federal não compraram até agora nenhuma carteira de crédito como os bancos privados para ajudar a injetar recursos nessa fase de dificuldade de baixa liquidez do BRB. Isso é óbvio porque o Lula quer que o Ibanez Rocha se ferre nessa história, né? Procurado pela reportagem, Ibanez Rocha diz que a imprensa especula muito sobre o banco e quem fala é o Nelson, que é o presidente do BRB, né? Parte dos envolvidos com conhecimento interno do BRB vê a federalização como uma hipótese remota no cenário atual, que seria diferente do observado semanas atrás. Apesar disso, as pessoas reconhecem que a federalização poderia acontecer caso o BRB entre em algum tipo de regime especial imposto pelo Banco Central, o que não aconteceu até aqui. A Folha procurou a assessoria do BRB e afirmou que qualquer estimativa de necessidade de capital considerar integralmente os efeitos identificados na avaliação dos fundos e ativos repassados pelo Master, né? Ou seja, essa é a situação. Existe a possibilidade da federalização? Até existe, mas eu acho um pouco provável isso daqui. Enquanto isso, membros do Conselho Fiscal do BRB, apadrinhados por Ibanez Rocha e Reag, renunciaram ao cargo. Pessoal, ninguém quer ficar mexendo na merda, né? Você mexe muito na merda, você fica fedendo, né? Então ninguém quer ficar mexendo com o Banco Master. Isso aqui vai ser um problema para o Ibanez lá no Distrito Federal, né? O Ibanez tem a expectativa de eleger a vice dele como a próxima governadora do DF, mas pode ter certeza que isso aqui vai afetar ele negativamente, até porque tem isso aqui, ó. Fundos de servidores do Distrito Federal perderam 53% do valor investido no BRB. As ações detidas pelo IPREV desvalorizaram 281 bilhões desde 2017. O envolvimento no caso Master acelerou a queda. Veja, é o que eu falo para vocês, esses fundos de previdência geridos por políticos só piora a situação. É por isso que a BlackRock ganha tanto dinheiro. Porque é muito melhor você deixar na mão da BlackRock do que deixar na mão de político, cara. O político vai aceitar propina e vai botar o seu investimento em empresas de merda, no Banco Master e o que seja. E aí, meu amigo, você se ferra nessa história, né? É muito melhor o investidor, uma empresa como a BlackRock, que é uma empresa que vai administrar o fundo sem olhar para nada. Isso é melhor do que ter político administrando essas coisas, né? Então, aqui, ó, o pessoal do DF, os aposentados do Distrito Federal, que é pedrada, é muita gente, coisa e tal, mostra já uma queda aí, já perderam dinheiro com o negócio do BRB. BRB não tá fácil não, o BRB ainda vai dar problema ainda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.